Bom dia, meninos e meninas. Hoje, então, dando continuidade aos nossos estudos sobre pré-modernismo, nós vamos estudar Monteiro Lobato, tá? Vou compartilhar, então, aqui a minha tela com vocês, para que a gente possa estudar esse importante autor do pré-modernismo brasileiro. Então, vamos lá. Prontinho. Então, nós vimos na aula anterior que dentro do pré-modernismo o que existe basicamente é uma mistura de tendências, lembra? Então, é um período de transição, e nesse período de transição nós temos um pouquinho de cada movimento. O código, portanto, ele é antigo, ele é conservador, mas a parte moderna é o conteúdo que vai trazer essa crítica social aberta, né, de que nós falamos a vocês, que é tão importante dentro do pré-modernismo. O autor que nós vamos estudar hoje é Monteiro Lobato, que acabou se popularizando basicamente por duas situações, né? A personagem Jeca Tatu, que é algo que está no imaginário popular, muita gente não sabe que a personagem é de Monteiro Lobato, mas está no imaginário popular, e o Cid no Pica-Pau Amarelo, né? que enfim, povoou com certeza a imaginação, né? E povoou aí a experiência infantil com literatura de muitos de vocês. As obras de Monteiro Lobato, elas são basicamente obras regionais. Então, existem as obras regionais, que são os livros de contos. Esses contos são ambientados principalmente na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, e vão trazer a personagem do caboclo. E a literatura infanto-juvenil, né, que é a série do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora, nós vamos iniciar o trabalho com Monteiro Lobato, na verdade, por este texto aqui, né? Esse artigo, Paranoia ou Mistificação, ele foi publicado pela primeira vez em 1917 no jornal O Estado de São Paulo. E foi uma reação de Monteiro Lobato a uma exposição de Anita Malfatti, uma exposição modernista. É sempre bom a gente lembrar o que eu lhes disse antes, né? Enquanto o pré-modernismo está acontecendo, várias manifestações modernistas já estão acontecendo também. Então, a Anita Malfatti já estava expondo, Lázaro Segall também, Manuel Bandeira já estava publicando A Cinza das Horas, Oswaldo de Andrade também já estava publicando, enfim, né? O pré-modernismo acontece meio que em paralelo a manifestações já modernistas, né? Como eu disse a vocês, é todo um processo, as coisas vão acontecendo aos poucos. Bom, na época, a Anitta fez essa exposição e o Monteiro Lobato não gostou, né? Apesar dele se mostrar muito revolucionário em certas situações, como na literatura infantil, por exemplo, em relação a outras, ele é extremamente conservador. E ele escreveu, eu coloquei 2 trechinhos aqui desse artigo, para vocês entenderem que não é um exagero quando se diz que nesse artigo ele acabou com a Anita Malfatti. Há 2 espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas dos processos clássicos dos grandes mestres. Esses aí são os normais, na visão do Monteiro Lobato. A outra espécie, né, é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos, olha isso, da cultura excessiva. Gente, está longe de ser uma metáfora simpática, né? Chamar a escola moderna, essa nova escola literária, de furúnculos da cultura excessiva, vamos combinar que isso vai pegar um pouquinho pesado, né? São produtos do cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro. Então, ele detona. Simples assim. Ele acaba, né, com a raça da Anita Malfatti. Por que esse artigo ele se tornou assim tão importante? Olhem as obras da Anita Malfatti, de que o Monteiro Lobato não gostou. Porque, na época, como eu disse, manifestações modernistas já estavam acontecendo. E Mário e Oswaldo de Andrade leram esse artigo, né? Leram e entenderam que estava na hora de começar a responder
a essa elite intelectual, né? E mostrar que as coisas estão mudando. E esse artigo, o Paranoia e Mistificação, ele acaba sendo a gota d'água para a Semana de Arte Moderna. Essa é a importância que esse artigo teve, né? Essa é a importância. O fato foi isso que motivou o Mário e o Oswald, não é, a fazer esse fenômeno que nós vamos estudar mais adiante, que foi a Semana de Arte Moderna. Como eu disse a vocês, né, o Monteiro Lobato também desenvolve uma literatura regional, né? E essa literatura regional, ela se passa no interior de São Paulo. Então, é o que a gente chamaria, genericamente, de caipira, né? É o caboclo, tá certo? É o caboclo que vive no Vale do Paraíba, né? E a maneira como esse caboclo lida com a terra e que lida com essas situações. Olha, gente, a linguagem continua sendo tradicional, tá certo? O Monteiro Lobato, ele é pré-modernismo e ele não traz inovações linguísticas. É um português que ainda lembra esse português do século XIX. Por que a obra se chama urupês? Não é? Urupês é o nome de um parasita que, quando dá assim no tronco das árvores, vai corroendo, 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 não é? Até acabar com tudo, tá certo? Até, enfim, matar a planta. Pois esse parasita, aqui tem nome, né? Chama-se Jeca Tatu. É aí que o Monteiro Lobato pega pesado com o caboclo. Muitas vezes tendo até uma visão bastante preconceituosa em relação a esse caboclo. O Jeca Tatu é aquele que hoje eu não vou trabalhar porque eu estou assim muito cansado. Hoje eu não vou trabalhar porque eu estou doente. Hoje eu não vou trabalhar porque está chovendo. Hoje eu não vou trabalhar porque hoje é domingo, é fim de semana, é domingo, e domingo ninguém trabalha. Ou seja, o Jeca Tatu é um folgado. Ele é um indivíduo que, além de não gostar de trabalhar, por exemplo, na roça do Jeca só cresce mandioca, né? Porque, segundo Monteiro Lobato, a mandioca é um pão que nasce pronto. Né? O indivíduo não tem muito trabalho, ele espeta a rama ali, tá certo? E, enfim, vai nascer a planta, depois ele tira a raiz, né? A raiz, quando cozida, e se passa do ponto, vira aquela massa, é um pão que nasce pronto, não dá muito trabalho. Então, é isso, ele pratica a queimada no solo porque ele é folgado mesmo. Gente, o fato é que Monteiro Lobato coloca nas costas do Jeca a culpa de todos os males, né? De todos os erros, né? Enfim, de todo o atraso do país. Mas o Monteiro Lobato vai viver o suficiente para criar mais adiante a personagem Zé Brasil. E a personagem Zé Brasil foi a maneira que ele encontrou de pedir desculpas ao Jeca. Ele vai reconhecer que se na chácara do Jeca ou no sítio do Jeca a plantação não é como do italiano ou como da chácara do japonês, é porque o Jeca não tem informação. Se ele pratica a queimada, ele pratica porque ele não sabe, né? Na verdade, como, enfim, cuidar da terra. Então, tudo isso, não é? Representaria a causa. Sabe, por conta de atitudes assim, muitas vezes a crítica vai dizer que se Monteiro Lobato tivesse tido mais tempo, né, ele também teria pedido desculpas a Anita Malfatti. Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber, porque isso ele não fez. Né? Mas em relação ao Jeca Tatu, ele vai fazer. Tá? Também é de Monteiro Lobato um livro chamado Negrinha, que, segundo a crítica, né, traz os contos mais bem realizados de Monteiro Lobato. E é nesse livro que traz um conto muito bom, que daria até para a gente mostrar como uma discussão de racismo estrutural, né, que é o conto Negrinha. É quando Monteiro Lobato mostra que não se acaba com a escravidão com uma canetada, certo? Não adianta fazer isso, não é? A Dona Inácia, nesse conto, ela vive já pós a abolição,
mas ela tem uma negrinha de quem ela cuida. Teoricamente, a mãe dela morreu, né? E aí aconteceu a abolição e tudo mais, e agora a Dona Inácia, essa boníssima criatura, né? Como diz o texto, a mimada dos padres, muito bem vista socialmente, caridosa, né? Ela cuida dessa menina. Então, isso é o que os outros acham, né? Mas, na verdade, não é bem isso que acontece. A Dona Inácia, ela conserva a negrinha para poder descontar nela aquilo que ela perdeu perdendo os escravos. Ela sentia prazer em bater nos negros, em torturá-los, né? Por exemplo, o prazer dela é bater na negrinha com os nós dos dedos, né? É bater na cabeça da menina com os nós dos dedos. O auge desse sadismo da Dona Inácia, né, aparece no momento em que a negrinha está comendo e ela faz o que muita criança faz. Ela come e deixa por último a mistura, né? E aí uma empregada passa e come essa mistura e ela xinga a empregada de peste. Aí a empregada vai contar para a Dona Inácia o que aconteceu e a Dona Inácia resolve castigar a negrinha exemplarmente, né? Vai castigar a negrinha exemplarmente. Então ela cozinha um ovo e quando esse ovo está bem quente, como diz o texto, pulando na panela, né? Porque a água já está na temperatura máxima, ela pega esse ovo quente e coloca na boca da menina. E tapa a boca da menina para que ela não grite. Veja que isso aí é o máximo, não é? Da tortura, é o máximo, enfim, do sadismo, não é? E essa Dona Inácia, ela é muito bem vista socialmente, apesar de fazer dessa maneira. Então, gente, não se acaba com uma situação social, com uma lei. É preciso haver mudança cultural, né? E o fato é, essa mudança cultural não acontece, certo? E, por fim, gente, a literatura infantil do Monteiro Lobato. Veja, não é uma nem duas vezes que ele pisa na bola nessa literatura infantil. Ele chama, por exemplo, não adianta dourar a pílula, né? Ele chama a tia Anastácia de macaca, por exemplo. E isso é óbvio que é uma postura racista. Muita gente me questiona assim, mas como é que ele é racista e escreve o conto Negrinha, né? Ô, gente, uma coisa é ser racista, tá certo? Que já é péssimo, né? Outra coisa é torturador de criança, né? Então, enfim, o Monteiro Lobato, apesar de ser racista, e ele é, não adianta a gente negar, porque ele é mesmo, né? O fato é, há certos comportamentos que são pesados até para o Monteiro Lobato, tá? Agora, independente disso, e é sempre bom ressaltar isso é um motivo para se proibir a leitura desse livro hoje, por exemplo. O fato é o que eu disse a vocês quando eu expliquei para vocês Euclides da Cunha. Claro que nunca se justifica uma postura racista, nem por parte do Euclides da Cunha, nem por parte do Monteiro Lobato, nem por parte de ninguém, em época nenhuma, né? Mas eu já disse a vocês que nem todo mundo tem vocação para Castro Alves. Nem todo mundo consegue ver além do seu tempo. E nesse aspecto, o Monteiro Lobato não conseguiu, certo? Então, quando se lê um livro, não é? Seja infantil, seja adulto, cabe àqueles que trabalham com o livro, né, mostrar que existe ali uma mentalidade de uma época que a gente já deveria ter superado. E o fato é, a gente não superou, certo? Esse racismo, ele continua estrutural até hoje. Não é? Então, não é para ler esse livro e aceitar isso como normal. É claro que não, muito pelo contrário. Isso tem que ser questionado, tem que ser combatido. Não é? Mas isso precisa ser lido também com uma visão que, infelizmente, ela era considerada normal na época. O fato é que existe algo na literatura infantil do Monteiro Lobato que é sensacional, certo? Mesmo que haja essa parte tão ruim, né? Monteiro Lobato acreditava que só havia um jeito de educar a criança, era incentivar a inteligência emocional dessa criança e incentivar o conhecimento acadêmico dela, né? Então, essa inteligência emocional, ela é incentivada com a criatividade. Isso explica, né, a viagem ao céu, a viagem ao fundo do mar, a boneca que fala, o Visconde de Sabugosa, enfim,
tudo isso é para estimular a criatividade, não é? E isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Agora, muitas vezes, o Monteiro Lobato foi acusado de didatismo, né? Porque ele tem livros como Emília no País da Gramática, Emília no País da Matemática, Serões de Dona Benta, que trazem aí aulas básicas de história e geografia, o Poço do Visconde, noções de química e física, enfim, isso tem a ver com o fato do Monteiro Lobato acreditar que a criança precisava de informação. Então, ela precisa do estímulo à imaginação e precisava da informação. Agora, o que tornou essa obra considerada perigosa na época e até recomendada a ser proibida nas escolas, né, é o fato dessa obra ter sido considerada comunista. Quem já leu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, às vezes fica pensando onde, né? Mas existe sim. Gente, no Sítio do Pica-Pau Amarelo ninguém manda. Todas as decisões são tomadas em conjunto. Mesmo a criança, quando ela vai fazer uma viagem para o céu, uma viagem para o fundo do mar, né, ela comunica aos adultos que ela vai fazer isso. Né? Ela não vai pedir para fazer isso. As decisões são tomadas em conjunto. Né? E a voz rebelde no Sítio do Pica-Pau Amarelo é a voz da Emília. A voz da Emília é a voz de Monteiro Lobato dentro do sítio. Certo? Então, existem coisas muito legais na literatura infantil de Monteiro Lobato que faz, né, com que ele esteja entre aí os melhores exemplares, né, que existem aí de literatura infantil. Tá? Essas personagens aqui, ó, são as que se transformaram nas personagens do sítio depois na série de TV, enfim. O fato é, essas séries de TV, seja as da década de 70, sejam as posteriores, né, são narrativas baseadas no Sítio do Pica-Pau Amarelo, mas não são necessariamente aquilo que Monteiro Lobato escreveu, tá certo? E nem a intenção era essa, né? Na verdade, eles aproveitam as personagens, né? E a partir daí vão criar outras histórias, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, quando nós vamos ver o último autor, tá? Um beijo aí para todos vocês.